Gravação iniciada. Opa. Senhores, vamos tomar agora o julgamento do processo número 56 da pauta. A gente tinha perdido o contato com a colega Débora, mas ela já está de volta. E processo número 56, versão Mirim Limitada, relatoria do conselheiro Douglas Cacaso. Por favor, Douglas, fique à vontade. Trata-se de contribuições sociais patronais, incidentes sobre remuneração de segurados empregados, e foram obtidas a partir do confronto entre os valores declarados pela empresa, nas GFIPs e GPS. A decisão de primeira instância, a decisão recorrida, manteve o auto de forma integral, e foi apresentado um recurso alegando em síntese, preliminar por violação do direito ao direito de defesa, por falta de realização de perícia, e quanto ao mérito, inexistência de divergências, cobranças indevidas a título de contribuição à INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC, e impossibilidade de cobrança de juros de mora calculados pela Selic. Aí, a preliminar de violação ao direito de defesa, eu cito ali o artigo 59 da questão da nulidade. E aí eu falo, verifica-se sim que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se encontrou, de modo que exerceu contente do seu direito de defesa. Aí, como ele fala, o cerceamento seria causado por indeferimento de perícia, aí eu transcrevo um trecho aqui, que ele fala o seguinte: ocorre que inexistem quesitos a formular pela recorrente, requer-se seja determinada a realização da perícia pretendida de modo tão simples dispensa a presença de assistente técnico e a formulação de quesitos, que seriam os requisitos para um pedido de perícia. Aí, depois, no tópico seguinte do recurso dele, ele fala assim: de fato, a recorrente efetuou diversos pagamentos ao INSS nos autos de dezenas de reclamações trabalhistas e que não foram abatidas no montante exigido. Na verdade, sim, voltando um pouquinho da questão da perícia, ele fala que a perícia era para ver se foram descontados esses valores pagos em ações trabalhistas. E aí, no tópico seguinte, ele mesmo afirma que não. Então, assim, já demonstra a incongruência em um pedido de perícia, além de não ter sido formulados quesitos, nem indicação de assistente técnico, nos termos aí do artigo 16 e 18 do decreto 70.235. Então, não tem nada a prover quanto a este ponto. Aí, com relação à inexistência de divergências, ele traz, de fato, alguns documentos, mas aquela questão de juntar documento sem a efetiva demonstração, e aí configura-se como se não tivesse apresentado a prova, né? Aí cito aqui o artigo 373 do Código de Processo Civil. E aí tem a questão do INCRA, SESC, SEBRAE, também já foi até objeto de julgamento nessa sessão, pela legalidade, e a questão da Selic súmula 4 do CARF. Então, nego o provimento. Ok, conselheiro Douglas, em particular com relação à perícia, só queria apontar que o lançamento decorre do confronto entre as informações prestadas em GFIP com recolhidos por GPS. Então, o contribuinte, nesse caso, quer fazer, pela via da diligência, da perícia, a construção de prova que a ele caberia. Sim. Ele teria que saber a que corresponde essa divergência, né? Se o que ele entende que recolheu alguma coisa por via de reclamatória trabalhista, para saber se não foi excluído, ou seja, se ainda assim tem recolhimento de GPS por reclamatória trabalhista, e que, portanto, acabaram aumentando o valor a título de GPS, aí ensejaria até um aumento nessa divergência, né?
Mas, enfim, caberia ao contribuinte demonstrar como assim você colocou aqui com a citação do 373, que caberia ele demonstrar esses elementos que impediriam aí ou modificariam o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário. Senhores, considerações adicionais? Não, presidente. Como vota, Daniel? Eu vou acompanhar, só me chamar a atenção esse débito, lançamento de débito compensado em GFIP, né? Mas não é o cerne da discussão, porque a GFIP já é um documento de confissão de dívida, né? A rigor não precisaria lançar. Mas a discussão não é essa, né? Então eu acompanho. Eu também acompanho, presidente. Vamos lá, Francisco. Eu acompanho o nobre relator. Eu também acompanho. Sávio. Também acompanho o relator. Marcelo. O relator. Eu também com o relator, então fica assim, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto, negar provimento a recurso voluntário. Processo número 57, conselheiro Daniel. Por favor, Daniel, fica à vontade. Oi, não, presidente. Esse processo é o seguinte, se os senhores me permitirem, eu já vou direto ao ponto. Pelo seguinte motivo. Aqui versa sobre, na verdade, não se pode adentrar na matéria em discussão, porque ela foi toda submetida ao Poder Judiciário. Inclusive, o lançamento foi para prevenir a decadência, isso está consignado no relatório fiscal, a DRJ também está em controvérsia esse fato. Não se discute as matérias que foram submetidas à apreciação judicial. Só que o fato é que a recorrente entende que duas dessas competências estão decadentes, né? Duas das competências que ela está discutindo lá judicialmente, ela considera como decadente, e isso não é, a decadência não é objeto do processo judicial, né? Então, já partindo ao ponto, partindo para o ponto fulcral aqui da controvérsia, né? Eu coloco, como sempre faço nos meus votos de decadência, todo aquele histórico sobre a decadência das contribuições previdenciárias, né? Porque a Lei 8.212, os artigos 45, previu uma decadência diferente dos tributos administrados pela então Secretaria da Receita Federal, né? Na Receita Federal eram 5 anos e as contribuições previdenciárias eram 10 anos, mas aí veio a histórica sessão do Supremo que tratou sobre esse tema que originou a súmula vinculante número 8, para dizer que os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, né, são inconstitucionais e, por isso, a decadência são 5 anos. Então, faço todo o histórico do voto, né, e aí eu venho para, já na parte que está em amarelo, que é a parte que eu destaquei, né. No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência pessoal ocorrida em 5 de dezembro de 2007. De acordo com o entendimento da decisão de piso, verificou-se que não há nos autos prova de que houve antecipação do pagamento relativo ao crédito tributário lançado. Desse modo, aplicou-se a regra de contagem certa no artigo 173, parágrafo 1º do CTN. Entretanto, já há precedentes desta turma de julgamento, cujo entendimento me curvo nessa assentada, no sentido de que o depósito montante integral equivale à antecipação do pagamento para fins de contagem do prazo decadencial e certo no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Assim, adoto como minha razão de decidir voto do ilustre conselheiro Marcelo Milton da Silva Riso, proferido nos autos do processo número tal, sessão de 5 de novembro de 2019,
cujos principais excertos transcrevo a seguir. Aí eu concluo dizendo que Destartes assiste à razão recorrente, estando fulminadas pela decadência as competências anteriores a dezembro de 2007, ou seja, as competências outubro e novembro, mantendo incólume as demais competências, uma vez que se trata de lançamento para prevenir a decadência, cuja matéria de fundo foi submetida ao Poder Judiciário. Diante do exposto, voto conhecer do recurso voluntário para dar-lhe provimento. Senhores, considerações? Eu tenho, sim, presidente. Eu acredito que a partir do momento que o contribuinte fez o depósito, ele pagou. Ele meio que assumiu. Foi ele que fez o depósito e vamos dizer que eu estou tentando procurar datas aqui, tá, que eu estou abrindo o processo agora, mas pelo número da ação ordinária é uma ação de 2007. Esse lançamento é de 2012 e ele diz que estão decadentes alguns períodos relativos a outubro, em 2007, né? Ou seja, ele diz que esse é o período justamente de 2007, mas se ele depositou quando ele entrou com a ação ordinária, eu acho que esse lançamento não precisava nem ser feito. Aquela questão, ele é feito só para alocar um pagamento lá, quando houver uma conversão, se houver, né? Se for o caso de haver uma conversão do depósito judicial em favor da União, aí esse lançamento está aí só para alocar isso, só para fazer o meio campo. Mas a rigor, o lançamento não precisava nem ser feito. Então, acho que não tem que falar em decadência aqui, não. Eu entendo também que a decadência só seria no caso se houvesse o lançamento das diferenças, eventualmente verificadas pelo fiscal em relação aos valores depositados, que quando foi o que eu coloquei nesse voto, até citado pelo Daniel, me recordo que era um caso da TAM, se eu não me engano, ela depositou judicialmente e, assim, na totalidade, e o lançamento foi totalmente só para prevenir decadência, e eles vieram falando que não, está decadente. Eu falei, não, porque não houve lançamento de diferenças daquilo que estava sendo tratado na questão judicial. Se houvesse diferenças apuradas, aí sim, né, se o contribuinte depositou 100 relativo a uma base de cálculo XPTO, e vem a fiscalização, nessa base ele lança para prevenir decadência, contudo ele acha que a base é maior, essa base maior, essas diferenças sim, poderia correr a decadência, porque não está sendo discutido lá judicialmente. Mas assim, eu tentei achar aqui no relatório fiscal, não encontro essas eventuais diferenças. Como ele falou, foi totalmente para prevenir decadência, no caso eu entendo que não há decadência. Se discute aquilo que está na justiça. Vamos lá, senhores, deixa eu dar meu pitaco também. Na verdade, eu sempre discuti essa questão com vocês, que era a questão relacionada ao quando havia depósito montante integral, se era possível ou não, né, se era dispensável, era aquela discussão. Nem precisava fazer, mas fez. Nós vamos derrubar o lançamento porque fez, então poderia não ter feito, mas fez. E aí mantém o lançamento por uma mera questão de controle, né? Agora, a questão do depósito montante integral, quando se chegou à conclusão de que nem precisaria haver o lançamento, era exatamente porque o depósito em si já constituía dívida. Então, para os valores depositados, não ocorre a decadência, ou seja, terminou lá. O que se tem é que, normalmente, não se sabe o que vai acontecer no curso do processo. Imagine que, no meio do processo, o juiz autoriza a parte levantar o valor depositado. E aí, chega no final das contas, o juiz fala, não, mas é devido ao tributo. E aí, o que acontece? O fiscal, como lançou para prevenir a decadência, e ele vai ter como exigir. Né? Então, o que acontece é que a gente também não sabe qual foi o momento que ocorreram esses pagamentos. O pagamento pode ter ocorrido com um dia de atraso. Né?
E aí o que acontece? Na hora de imputar, na hora que for converter em dívida da União, uma parte disso vai ficar pendente ainda. E aí esse valor pendente, esse excesso é que não se pode cobrar. Não o valor relacionado à competência inteira, porque ele está confessado e parou de correr a decadência no momento que o contribuinte depositou em juízo. Eu fiz recentemente um voto relacionado a esse tema e eu deixo expressamente que eu até reconheço a decadência, mas apenas no que exceder o valor que tiver depositado judicialmente, né, convertido em renda, após conversão em renda da União. Porque, do contrário, por exemplo, o camarada pode agora chegar lá e falar, juiz, isso aqui nem era devido, eu posso pegar de volta isso aqui e tal. E a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, me parece que essa decadência só pode alcançar o valor que exceder o valor depositado em juízo, né, e convertido em renda da União, no momento em que o contribuinte eventualmente não obtiver o provimento em juízo do que ele gostaria de ter, né? Porque o fator determinante aqui foi a questão, primeiro assim, já só acrescentando o que o Rodrigo falou, ele mesmo recorre, o contribuinte só recorre da decadência, né? Ele diz, beleza, não se fala nada de matéria, não se fala nada, eu só quero ressaltar que essas duas competências aqui são decadentes, ele não fala de competência, nenhuma outra competência, só de decadência, nenhuma outra competência, só essas de 2007. Aí, o que ocorre aqui? Também, o que vai ser determinante a gente entende, é a questão da regra do prazo da contagem decadencial, porque se a gente entender que houve uma antecipação do pagamento, que a DRJ entendeu que não houve, aí não tem nada decadente porque seria 1731. Se a gente entender que o depósito montante integral é uma antecipação de pagamento para fins de aplicar a contagem do 150 parágrafo 4º, o contribuinte tem razão e se daria provimento, e foi nesse sentido que eu caminhei, entendeu? Não, entendi, Daniel. A questão toda é que no lançamento aí, o fiscal fala que o contribuinte declarou a 1% e foi discutir em juízo 2% e recolheu tempestivamente, pela informação do relatório fiscal, está dizendo que ele recolheu tempestivamente, está no relatório da tua decisão. Então, o que acontece? Se, eventualmente, aquele valor depositado em juízo está correto, não vai ter nem diferença. Agora, o valor do restante, o fiscal não falou nada. Então, eu presumo que ele recolheu até o outro 1%, porque ele declarou esse 1%, entendeu? Então, eu nem vejo dificuldade em entender que a decadência correria pelo 150. A questão toda é que, para esse valor depositado em juízo, porque não importa, não aproveita em nada ao contribuinte reconhecer a decadência, porque ele está confessado, ele deixou de correr o prazo para constituir o crédito tributado lá quando ele depositou em juízo. Ou seja, sobre aquela parcela que ele depositou em juízo, a Receita nem precisava ter feito. E aí a gente pode considerar que não fez, porque fez fora do prazo. Mas, de todo modo, não está decadente o período, porque deixou de correr a decadência na hora que ele faz o depósito do montante integral, porque ali é a confissão de dívida. Exato. O risco de dar uma decisão aqui dizendo que está decadente levar para o juiz a decisão, o juiz está bom, então esses dois parcelas aqui eu te devolvo. Uma coisa que o próprio contribuinte foi lá na justiça em 2007 e depositou. E agora, não sei quantos anos depois, vem dizer, não, está decadente, mas na hora que ele depositou, era subjúdice, vamos dizer assim. Foi no mês, certo? Então, é isso mesmo. Eu acho que não é se fosse uma diferença, né? Tivesse discutindo a diferença, tu depositou 1%, era para depositar 2%, aí, esse 1% voou para tu. Mas o 2%, que é justamente o objeto aqui da auto-infração, ele recolheu 1%, né? Ele recolheu 1%, e era para recolher 3%, foi lançada a diferença dos 2%. E esses 2% ele depositou em juízo. E Daniel, datas certinhas, né? Se não me engano, você que defendia que na dispensabilidade do lançamento poderia se cancelar o valor lançado em julgamento desse para quando havia o depósito montante integral. Não é isso? Exatamente por quê? Porque lá já a confissão de dívida está no depósito.
Então, sobre o valor depositado, não impacta, não, se eu nem precisaria lançar, para que eu vou estar computando decadência? Tá. Pois é, porque o fundamento foi da DRJ, não foi esse que a gente está discutindo. O fundamento da negativa de provimento lá da impugnação foi justamente o que ela se ateve só a questão da regra de contagem do prazo, entendeu? Ela diz, você não antecipou o pagamento, então não tem decadência, porque eu vou contar pelo 1731, entendeu? Não, aí eu fui por esse caminho, assim. Faz essa avaliação e conclui que a contagem não é pelo 173, é pelo 150. Perfeito. Agora, você tem que avaliar se ocorreu. É porque ela disse que não ocorreu porque contou de um jeito. Aí você fala, não, a contagem é por aqui, eu vou ver se ocorreu. Pode ter ocorrido ou não. E aí, nesse caso, embora a contagem seja pelo 150, você entender simplesmente tu pode até considerar que ocorre a decadência só para eventuais valores que excederem o montante depositado judicialmente. Tanto é assim que essa foi a conclusão do voto do Marcelo que você colocou como então eu vou corrigir esse ponto para ficar mais claro, né? Senhores, mais alguma consideração? Rodrigo, como vota? Conselheiro está dando provimento parcial para reconhecer a decadência exclusivamente sobre eventuais valores excedentes ao valor depositado em juízo. Ok, então, nesse caso, exclusivamente os valores depositados... que a gente não sabe se há, né, presidente? Não, mas há. Só se tiver... Não, que tem valor depositado em juízo, tem. Tem, eu estou dizendo a diferença, se tem excedente. Por isso que eu estou falando, eventuais diferenças... eventuais, isso, a palavra eventuais diferenças. Ok, nesse sentido eu acompanho o relator. Próximo aí, por favor. Acompanhe a relatoria. Acompanhe a relatoria. Débora? Eu também acompanho. Acompanhe o relator. Ok. Acompanhe, presidente. Também. Então vamos lá em... Daniel, enquanto o presidente redige lá a decisão na ata, é só aqui na penúltima página do teu voto, tu cita dizendo que ele foi a ciência pessoal ocorrida em 5/12/2007, na verdade foi 5/12/2012. A ciência do... Ok, obrigado. Olha. Aqui. Quais são os meses, Daniel, por favor? É outubro os meses eventualmente decadentes seriam outubro e novembro de 2007. 10 e 11 de 2007, é isso? Correto. Então ficaria nos seguintes termos. A qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente, né? A preliminar de decadência para reconhecer alcançado... Eu vou tirar esse decadência aqui. Para acolher parcialmente a preliminar para reconhecer alcançado pela decadência exclusivamente eventuais valores que excederem aos montantes depositados em juízo nos meses de 10 e 11 de 2007. Ok? Ok. Ok, senhores. Então, passemos então ao processo do Tennis Country Club, do relatoria do conselheiro Marcelo Risso, processo de número 58, final 2010-91. Presidente, vamos julgar o primeiro 60. Vamos lá. O 60, a resolução dele se aplica aos 59 e aos 61.
que um é o SAT e outro é segurados, tá? E o 58 é matéria diversa, é o SAT, mas relacionado a outra situação. Então vamos ao 60, Marcelo. Por favor, fica à vontade. Trata-se de crédito lançado no valor no auto de infração especificado, no voto, no valor consolidado 2010, valor X, do período de 1/8 de 2009 a 31/8 de 2009. De acordo com o relatório fiscal, o procedimento fiscal originou-se da seleção interna para a verificação das contribuições previdenciárias para as outras entidades e fundos incidentes sobre os valores apurados por aferição indireta da obra de construção civil acima identificada. Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada relativo à obra de construção civil, matrícula C e número tal, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social da parte referente da empresa e do SAT. E em 11/8 de 2009, a empresa protocolou o DISO, Declaração e Informação sobre Obra, número tal, para a obra matriculada sobre número tal. O contribuinte requisitou, através do requerimento por aferição, folhas tais, que a obra seja regularizada mediante constituição e recolhimento das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e fundos terceiros, incidentes sobre a remuneração apurada por aferição indireta. Assim, procedeu-se à emissão do ARO, Aviso de Regularização de Obras, número tal, apurando-se o montante das contribuições a recolher no valor total 154 mil, tal, para pagamento até 20 de nove de 2009, valores não recolhidos pela empresa. De posse dos livros diários 2005 a 2009, procedeu-se à análise dos lançamentos contábeis referentes à obra de construção civil. A obra está lançada na conta contábil número tal, imóveis em construção. Em 30 de 6 de 2008, os lançamentos são finalmente transferidos para a conta contábil número tal, imóveis. O alvará número X aqui é de 12 de 12 de 2003 e o habite-se de 31 de 7 de 2009. E dentro deste período não foi apresentado nenhum dos elementos que comprovam a vinculação de recolhimentos previdenciários inequívocos para esta obra de construção civil no período da construção GFIP, GPS, notas de prestadores, etc. O cálculo das contribuições previdenciárias para outras entidades e fundos foram feitos através da aferição indireta, esta fundamentada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Custeio. Assim, em agosto de 2009, foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias, através da ARO número tal. Para a aferição indireta, foi efetuado o enquadramento de acordo com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o padrão e o tipo de obra, a área construída e as características da obra, constante do projeto aprovado, tendo por finalidade definir o CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo a ser adotado, conforme previsto no artigo 436 da IN 3/2005. O contribuinte apresentou a impugnação, que foi afastada pela decisão da DRJ, houve a interposição de recurso, e com isso houve ajuste de outros documentos. Eu conheço do recurso, passo a tratá-lo aqui. No item 5 do meu voto, quanto ao recurso voluntário, o contribuinte alega apenas a matéria de decadência, complementando o recurso às folhas tais e tais, juntando documentos relativos à planta e lançamentos de IPTU do imóvel e outras certidões municipais para comprovar sua matéria de defesa recursal. A decisão de piso entendeu por afastar a tese defensiva quanto à inexistência de decadência, por entender que não havia elementos suficientes para demonstrar que o imóvel já havia sido terminado com a construção antes do período considerado no lançamento, sendo de 12 de 2003 a 7 de 2009. A seguir, trechos da decisão de piso, que retratam os principais pontos da insurgência do contribuinte. Aqui a decisão de piso. Note-se que o auditor anexou entre os elementos examinados e comprobatórios do débito a DISO, a BITSE, aqui emitido pela Prefeitura de Ribeirão Preto, certidão da construção, requerimento por aferição do próprio contribuinte, ARO, aviso de regularização da obra,
folhas do Razão Analítico, 2005 a 2009, e contém no lançamento, conta tal, imóveis em construção, que demonstra ter sido a obra iniciada em 12 de 2003, seu término em julho de 2009, estando assim em conformidade com a IN previdenciária aqui, 3 de 2005. Em contrapartida, a impugnante não trouxe aos autos nenhum dos documentos citados no artigo 482, que serviria para demonstrar que a área total construída já estava abrangida pela decadência no momento da emissão do DISO. Percebe-se, na análise da documentação, que foi considerada decadencial 1,47% da área total construída. Ademais, deve-se lembrar que as informações expressadas na DISO são de inteira responsabilidade do proprietário, do imóvel, incorporador, dono da obra, que responderá civil e penalmente pelas declarações que fornecer, aqui de acordo com a IN. Cumpre ressaltar que a convicção da autoridade julgadora advém no processo administrativo dos elementos probatórios carregados pela Fazenda e pelo impugnante ou recorrente. Daí a necessidade de se comprovar os fatos deduzidos. As partes não têm o dever ou a obrigação de produzir as provas, então só o ônus. Não atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova, conforme acima apontado. Voltando ao meu voto, entendo que não merece provimento, aí eu explico, como bem destacado pela decisão de piso e seu item 13, acima indicado, as partes têm um ônus e não a obrigação de produzir provas. No caso em questão, recebo os documentos juntados como complemento, pelo complemente, por entender que são elementos de prova juntados a fim de contrapor as razões recursais, apesar de não terem sido indicadas em momento oportuno e preexistir aos fatos. Contudo, os documentos de lançamento PTO de 2005, folhas tais e tais, não demonstram que o imóvel já havia sido construído além do prazo do lustro decadencial com a metragem objeto do lançamento. Nesse aspecto, a IN 3 de 2005, utilizada como referência pela decisão recorrida, em seu artigo 482, não utiliza documento de lançamento de PTO como um documento de início da obra, mas sim de finalização, pois é possível que haja lançamento de diferenças de áreas do tributo por parte da municipalidade, adequando a área de terreno construída e, portanto, não serviria como prova robusta e por si só de início da obra. Veja que o lançamento objeto do questionamento é referente ao período de 12 de 12 de 2003 a 31 de 7 de 2009, sendo que o lançamento de PTO, no caso 2005, faz referência à microficha do exercício 2004. Pode-se pensar que seria impossível a construção do imóvel iniciado em 12 de 2003, já lançado em 2004. Contudo, tal ônus cabe à contribuinte trazer elementos convincentes e concretos para afastar o quanto levantado pela fiscalização. Da mesma forma, o teor aqui, esse mesmo documento aqui foi juntado e considerado pela decisão de piso, que foi o lançamento de PTO. Como disse a Lures, o lançamento de PTO não pode ser considerado como único indício de prova, para a comprovação de que o imóvel já estava com sua construção concluída e com a respectiva metragem ali indicada, muito antes que o próprio contribuinte, muito antes, pois o próprio contribuinte reconheceu em sua DISO de folhas 65, bem como no pedido diário, as folhas 72. O caso comporta o contribuinte provar o erro de fato, e não só a questão da existência da verdade material, posto que o mesmo reconhece, de acordo com as suas declarações, a necessidade de aferição indireta e a data da conclusão da obra para fins de lançamento das contribuições previdenciárias, se deu com base nas próprias declarações do contribuinte, de folhas 65 e documentos entregues à fiscalização, aqui indicados abaixo. Aqui eu indico o documento que o próprio contribuinte entregou, ele mesmo reconhece data de início, data de término, ali do imóvel ali, que ele pede a aferição indireta. Outro sim, os documentos de folhas não comprovam a data da realização da construção e conclusão da construção, pois os carimbos da municipalidade existentes são de dezembro de 2003, e não comprova a alegação do recorrente de a realização da construção foi já efetuada nos idos de 90. Ele junta o site do próprio Tennis Country, alegando, desde 1900 e tralá já existia construção, enfim.
pelo conjunto probatório, entendo que não houve essa comprovação. Abaixo, eu indico o razão analítico dele, que são os mesmos documentos identificados pela fiscalização. Ele fazendo aqui, ó, terrenos e imóveis em construção. Eu identifico aqui. Outro fato, no item 17. Outro fato que chama atenção, estão no razão analítico, em que há o reconhecimento ainda do imóvel em construção, inclusive a sua reavaliação do terreno, ainda em 2008, bem como com base na certidão do valor venal abaixo indicado. Ele mesmo indica aqui, pegou a certidão do valor venal do imóvel e nessa mudança aí, ele já até aumentou o valor do imóvel. Portanto, entendo que o conjunto probatório, ora em análise, não permite com precisão concluir a tese defensiva de que o imóvel foi construído nos idos de 90, conforme alega, sendo que, no caso, nega o provimento ao recurso, mantendo a decisão de piso, por seus próprios fundamentos. Aí, no dispositivo, nega o provimento ao recurso, considerando que não há decadência. Senhores, Só foi decadência, não foi aquele negócio aqui que eu tô vendo? Isso. Uhum. esse é o tipo da exigência que consta aí da legislação, que parece mais tranquila para o contribuinte, porque se ele comprova uma nota fiscal que fosse Sim. emitida lá em 1990, em que ele comprou tijolo para botar nesse prédio aí, apontando o endereço inequívoco do local, então você, ainda que você não reconhecesse o período todo, você reconhecia uma boa parte do período como obra em período decadente, né? Porque você ia puxar o início da obra lá para trás. Então, você junta um comprovante de uma nota fiscal de aquisição de mercadoria, de compra material, para essa obra, com o apontamento do endereço, tudo direitinho, lá de 1990, então teria que ser feito o cálculo, considerando o início da obra 90 e o final da obra cá em 2005. E aí, naturalmente, você teria um período decadente, né? Mas eu dei uma cutucada aqui no processo, não identifiquei uma única nota fiscal tratando dessa questão, além dos registros lá nos razões que o conselheiro Marcelo citou. Alguém mais fazer alguma consideração? Eu disse que só estaria decadente se fosse até 2003, né? 2005 pegava, eu acho, né? 2004, não sei. Tem que ver, só eu não lembro agora aqui quando que terminou a obra. O término da obra normalmente está no ABITS e tal. E aí, para você se beneficiar da extinção de parte do crédito, seria fácil demonstrar o início dessa obra. A conclusão está no documento lá, está nos documentos. O ABITS é de julho de 2009. Entendeu? Então, o que acontece? A ABITS terminou em julho, ele vai puxar 5 anos para trás. Né? E aí é isso, aí acaba que o contribuinte não tem nada que aponte o início dessa obra em 90. Se ele apontasse o início da obra em novembro, aí você ia ver que começou em 90 e terminou em 2009. Aí você ficava com 5 anos, mas de uma competência diluída em quantos anos, né? Claro. Senhores, qual a nota, Daniel? Eu acompanho o relator, presidente. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Guarita? Eu também acompanho o relator. Acompanho também. Acompanho, presidente. Weber? Também acompanho o relator. Eu também. Então, esse é o processo 60, não é isso, Marcelo? Sim, presidente. Esse resultado se replica. Negar provimento se replica aos outros dois, que esse é o terceiro, assegurados e SAT. E SAT, não é isso? Segurados patronal. Vamos lá, então, aí se aplica para o 60, 61 e 59. 59 e o 61 também. Ok.
Vamos ao 58, por favor, Marcelo. Desculpa, o 59 é terceiros, tá? Mas se replica também. Esse que a gente viu não era terceiros? Era o principal, era... Patronal. Isso, patronal. Ok. 59, 60 e 61. Vamos para o processo 58. Processo 58 trata-se de crédito lançado contra a empresa acima identificada de contribuições devidas à Seguridade Social correspondente à contribuição, né, ao SAT, incidente sobre a remuneração paga aos empregados no valor consolidado em 3 de maio de 2010, valor de 28 mil, no período de 9 de 2005 a 1 de 2010. É a mesma coisa, Marcelo. Oi? É a mesma coisa, só que esse é o SAT, é isso? Não, o SAT foi cobrado junto com o principal daquele. Isso aqui é diferente, presidente. Eu vou identificar aqui as matérias. No período de 9 de 2005 a 5 de 2007 e 1 de 2010, a empresa declarou em GFIP a alíquota do SAT de 1%, quando o correto seria 2%. Neste auto de infração, estão sendo lançadas as diferenças do SAT de 1% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados. Nas competências 9 a 12 de 2005, 2 de 2006 a 12 de 2006, 1 de 2007 a maio de 2007 e 1 de 2010. Foram utilizados como base de cálculo os valores declarados em GFIP, anexa a este. Nas competências 13 de 2005, 1 de 2006 e 13 de 2006, foram utilizados como base de cálculo os valores informados na folha de pagamento, anexos a este. Relata as alterações ocorridas na Lei 8.212, pela 11.941, que estabeleceu novos valores para infrações pelo descumprimento das obrigações ocorridas na autuada. Sendo assim, elabora quadro comparativo das multas das contribuições previdenciárias para a aplicação da multa mais benéfica, conforme artigo 106, inciso 2 da linha C do CTN, já que parte das infrações ocorreram na égide de uma legislação diferente da atual. Ele apresenta a defesa, foi considerado, foi mantido o lançamento, houve interposição de recurso, e no caso, estou conhecendo do recurso, no item 5 começo. Quanto ao recurso voluntário, o contribuinte alega apenas a necessidade de realização de perícia a fim de comprovar a sua matéria defensiva e junta documentos relativos à planta e lançamento de IPTU do imóvel e outras certidões municipais. A adição de piso entendeu por afastar a tese defensiva, com os seguintes fundamentos. Alega o impugnante que existe a possibilidade de o contribuinte requerer a substituição de seu enquadramento, quando melhorar as condições de trabalho, e que, mesmo não tendo pedido alteração do enquadramento perante a Receita, não pode o fisco fazer com que a hipótese de incidência se configure, pois a realidade fática do local é outra, inexistindo, no caso, o fato gerador. Todavia, percebe-se que a empresa não apresentou nenhum pedido de alteração de enquadramento, nem apresentou nenhum outro elemento em sede de impugnação praticada devido à melhoria de condições de trabalho. Frise-se que as alíquotas são constituídas levando em conta fatores como as estatísticas de acidente de trabalho, os vários tipos de atividades desempenhadas pelas empresas e a prevenção de acidentes, e de resto foi aquela em que o contribuinte voluntariamente se enquadrou. Note-se, portanto, que não há espaço para questionamento. Como dito anteriormente, o enquadramento é voluntário, feito pela atividade econômica preponderante do contribuinte. É a partir daí, previamente definida a alíquota de sua contribuição, de maneira a atingir a totalidade daqueles que se encontram no exercício naquela empresa. Cabe ainda ressaltar que a legislação que rege a matéria não foi tornada inconstitucional pelo Supremo. No item 8, os fundamentos do recurso do contribuinte, em síntese, são de que há necessidade de realização de perícia, a fim de readequar a alíquota do seu SAT à realidade fática, levando em conta os riscos a que seus empregados são expostos.
e o indeferimento por parte da decisão recorrida fere seu direito à ampla defesa. Como bem destacado pela decisão de piso em seu item 8, o pedido de perícia tem por finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir seu pedido. Aqui adoto como razões de decidir trechos do voto do ilustre conselheiro Leonan Rocha no acórdão tal, que eu destaco aqui, deixo destacar os principais pontos. Ele fala da questão da perícia. Aí volto no item 11 do meu voto. Verifica-se que na defesa o contribuinte questiona de forma genérica os termos do lançamento e sequer questiona os critérios utilizados, não sendo matéria que dependa necessariamente da realização da prova pericial, para além das informações que já constam nos autos. Importante destacar, inclusive, que eventual conversão do julgamento de diligência ou pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações. Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, está pronto para ser julgado, dispensando ainda a produção de prova pericial técnica, por não depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova. Outro sim, o fato da decisão recorrida ter afastado a perícia não implica no cessamento ao direito de defesa, uma vez que, no caso em questão, cabe ao contribuinte produzir tal prova, e, nesse sentido, eu nego provimento ao recurso. Ele só fala isso, só pede que tenha a perícia para constatar que o SAT não é o que consta ali no lançamento, as diferenças. De fato, a coisa que ele pede é uma perícia para verificar isso. Está falando que o recurso dele é bem simples, diz que pode, ele até reconhece que o contribuinte pode mostrar que fazendo investimentos, né, no local de trabalho para diminuir os riscos, ele pode se reenquadrar, mas ele pede que isso seja demonstrado através da perícia. E aí, né, eu acho que cabe a ele trazer essa prova aos autos, o que não foi feito. Então, eu também acompanho o relator. Ok, Daniel, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Eu acompanho o relator também. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Flávio? Também acompanho o relator. Ok, senhores, eu também acompanho o relator. Então, fica registrado que acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos. Esse é o processo 58, não é isso, Marcelo? Perfeito. Recurso voluntário. Senhores, com isso a gente termina a pauta da tarde desse primeiro dia da nossa reunião de julgamento, e pauta integralmente cumprida, e naturalmente com todos os méritos aos senhores aí pela dedicação e capacidade de síntese aí na discussão das matérias, né? Naturalmente, o nosso convívio já há algum tempo junto facilita isso, porque a gente já tem esse feeling de muita coisa que a gente já discutiu em outros temas e não precisa ficar aqui toda vez redescobrindo a pólvora, ok? Então, eu vou encerrar a gravação dessa parte da tarde. Vou pedir a Camila, por favor, que encerre a gravação, porque aqui termina o julgamento dos processos desse dia 2 de junho de 2020. Gravação encerrada.